tudo bem? Eu sou o Célio Fernandes e nós estamos aqui no Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. E hoje eu trouxe um convidado especial aqui, um amigo que é consultor, formado em administração, com especialização em comércio exterior, com MBA em gestão estratégica, com MBA em finanças e mais um monte de conhecimento. É um estudioso de temas de gestão, de inovação e um cara que tem feito um trabalho fantástico para inúmeras empresas no país, e uma das empresas que está com ele já há algum tempo é a Biológica, onde ele tem feito um trabalho fantástico lá de apoio dentro do nosso processo de sucessão, que você já conhece, já tiveram alguns episódios aqui falando sobre isso, e hoje ele estava num trabalho de consultoria, está, né, num trabalho com a Biológica, e veio generosamente aqui contribuir um pouco com as tuas informações, conhecimentos, para você que é empresário, para você que é médico, para você que quer ter uma gestão da sua vida melhor. Então, fique aí, acompanhe, compartilhe, não esqueça de curtir. Vinícius, muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, Célio. Estou muito feliz poder dividir um pouquinho conhecimento, levar um pouquinho de informação para quem está nos acompanhando aqui. Espero que a gente possa contribuir, ter um bate-papo legal. Com certeza. E o Vinícius é um cara, assim, ele é tão ocupado com aquilo que ele faz, que ele nem dedica um tempo para fazer gravações como essa, para se promover, digamos assim. Então ele não é um influencer que você vai encontrar aí nas redes sociais. É verdade. Mas ele é alguém que a gente recomenda sempre para fazer trabalhos e tem muitas experiências, né, Vinícius? Queria que você contasse um pouquinho assim da sua trajetória para chegar até aqui. Legal. Bom, eu comecei, na verdade, a falar um pouquinho da história familiar. Eu tive um exemplo dentro de casa muito legal que foi com meu pai. Meu pai foi executivo de empresa, uma carreira muito legal, uma carreira meteórica, e aquilo sempre mexeu muito comigo. Então eu sempre tive essa imagem dentro de casa, como se fosse aquele sonho de quando eu crescer, eu quero me espelhar, né? Quero ser um futuro executivo também. Então aquilo sempre foi uma chama muito forte dentro de mim. Então, de alguma forma, a minha formação, os meus estudos caminhavam para isso. E aí, com a formação, com a faculdade, me formei em comércio exterior e administração. Sempre gostei muito dessa ideia da carreira executiva, mas também de negócios internacionais e tudo mais. Como executivo, meu pai acabou viajando o mundo todo, mais de 30 países, então eu enxergava aquilo também como uma oportunidade. E de alguma maneira a minha vida foi caminhando para isso mesmo. Então começo a minha trajetória numa multinacional, sempre nas áreas comerciais. Então a minha origem mesmo foi em áreas comerciais, de vendas, expansão, enfim. Então carreguei isso no DNA. E depois de um certo tempo eu buscando também coisas novas, experiências novas, em 2008 começo uma carreira nova, diferente, como consultor. Então descubro através de uma nova oportunidade. Já não estava muito feliz onde eu estava, tentando buscar coisas novas, e descubro uma oportunidade como consultor numa empresa de grande porte. E ali começo uma jornada nova, e de lá para cá, 2008, então já há quase 20 anos nessa carreira como consultor, tentando trazer e resgatar sempre essa origem. Então por isso que eu sempre falo que é um trabalho diferenciado, porque eu não perdi essa veia estratégica, vendas, marketing, sempre carreguei isso como acho que uma coisa natural, como uma essência, e fui obviamente aprendendo com a vida, com as demais formações, aí com especialização, como é que eu levava isso para os clientes. Uma visão estratégica de negócio, uma visão empreendedora, comercial, mas ao mesmo tempo com todos os atributos que a gestão permite. Fantástico. E aí, eu acho que o consultor naturalmente é o cara que começa a se deparar com as dores do mercado, né? Ninguém chama um consultor se ele não quer ou tá com uma dor, ou ele quer desenvolver um projeto específico e aí precisa de uma orientação mais profissional. Isso. Por aí. Isso. E aí, eu gostaria que você já trouxesse um pouco essa conexão, porque eu sei que você desenvolveu uma metodologia aí a partir dessa experiência, né? Conta um pouco pra gente.
É muito legal você dizer sobre dores. Eu costumo sempre reforçar que o empresário brasileiro ele merece uma medalha de ouro todo dia. Porque Concordo, a totalmente. vida do empresário não é uma vida fácil. Não que existam outras vidas fáceis, mas a vida do empreendedor, ela de fato tem um elemento a mais. Então eu costumo dizer que o empresário ele já carrega uma carga muito grande de desafios, além da inovação, além de todo, enfim, o dia a dia que a gente sabe que não é fácil. Então geralmente começa assim como uma dor. Esse despertar de preciso de uma ajuda, ele é startado numa dor, numa crise, numa deficiência, ou numa necessidade, pensando no futuro, pensando numa inovação, dizendo, poxa, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho aqui uma ideia, mas não sei como colocar isso em prática. Sim. Então, geralmente, são essas duas principais razões mesmo no qual eu começo um projeto. Ou numa dor muito aguda, ou para um projeto de transformação. Fantástico. E aí vem o contexto de você começa a tratar algumas dores e você fala assim, pô, tem alguns elos aqui que se conectam, né? Sim, Que se repetem. Sim. E tem comportamentos que também conversam entre si. Sim. E aí eu gostaria que você falasse da metodologia que você desenvolveu, Legal, que é legal. algo único, né? Sim. É algo sim, que sim. é a Sim. tua identidade Sim, de sim. consultoria. De fato. Eu sempre busquei criar algo muito autoral, para que tivesse um DNA, uma essência muito própria, muito particular. E eu sempre fui muito fã da ideia das metáforas, das analogias. Então, sempre busquei analogias para explicar de uma maneira até mais simples o que eu faço, o método, enfim. Sim. Sempre fui muito entusiasta de metodologia de trabalho, porque eu entendo que isso facilita até a linguagem com pessoas que não têm aquela mesma experiência. E eu sempre identifiquei que nas empresas você pode e deve começar, fazendo aqui agora o exercício da metáfora, com um diagnóstico parecido com a ida ao médico. Quando a gente vai ao médico, se a gente observar, independente aqui da especialidade que a gente esteja tratando, ele sempre começa com um bom diagnóstico. E aí o diagnóstico, no caso clínico médico, ele começa ali com um roteiro de perguntas, de questionamentos, ele traz ali exames. E me permite até um adendo nisso, um bom diagnóstico, ele envolve uma característica de quem está fazendo o diagnóstico, que é de atenção plena, né? Eu preciso ter ouvidos muito aguçados, eu preciso ter uma percepção para as entrelinhas, para conseguir extrair o máximo possível do diagnóstico, né? Exatamente. Você tem que ter uma atenção plena e uma capacidade de mergulho e até de compreensão do ambiente, porque de fato existem algumas coisas que não saem em relatórios. Então, mesmo que você tenha bons relatórios, existem situações, culturas, aspectos que um relatório não consegue te traduzir. É o subjacente, né? Exatamente. Tá por trás daquilo. Você vai numa camada mais profunda. E às vezes a pessoa que está lá com a dor, ela não quer nem reconhecer que por trás daquela dor aparente tem um outro problema, né? Sim, existem situações que, até como um mecanismo de defesa, eu prefiro evitar falar, tocar no assunto, enfim. Então, de fato, eu costumo dizer que é um trabalho quase de antropologia, quase de mergulho psicológico, um trabalho que você vai envolver ali outros elementos e que de alguma maneira vai te exigir essa sensibilidade, essa escuta atenta. Então, o primeiro passo para mim sempre é o diagnóstico. Um diagnóstico bem feito, um diagnóstico que tenta colocar às claras a origem de alguns problemas, a origem das situações, por que aquilo chegou daquela maneira, e aí a partir do diagnóstico vai ficando tudo muito mais fácil. Então o diagnóstico geralmente em 2 etapas, essa etapa da escuta, essa etapa de compreender o ambiente, de fazer uma boa entrevista com as pessoas, com as lideranças, e também um levantamento de dados, aí seria na metáfora parecida com exames. Sim. Então o médico vai pedir ali um exame de sangue, vai pedir ali uma ultrassom, um raio-x, e depois você complementa isso tudo e apresenta um plano de ação. Fantástico. E nesse plano de ação, você tem a identidade também própria, né? Que eu estou falando isso e forçando ele para forçando não, né? Conduzindo aqui para que
esse tema fique bem claro, que a hora que eu tenho o diagnóstico, já entendi tudo o que acontece, se eu simplesmente propuser uma ação sem ter um grau de conhecimento do mercado, do setor e tudo mais, fica uma coisa um pouco de achismo, né? Então, isso você já apresenta com um grau diferenciado de conhecimento. Sim. Ótima pergunta, Célio, porque eu costumo dizer que o maior diferencial de um consultor é a combinação dessa capacidade muito aguçada de interpretar, de perceber os sinais, dessa escuta atenta, combinado também com essa ideia de você ter um pouco mais de domínio sobre aquele setor, ou sobre os indicadores que você está debruçando, ou seja, ter um certo repertório. Então, para mim, o bom consultor é aquele que combina esses dois fatores. Capacidade de interpretar esses sinais, que estão muitas vezes no subjacente, e ao mesmo tempo ter esse repertório todo de conhecimento, de casos, ter bastante experiência para dizer, mas eu já vivenciei situações parecidas como essa, e ali a gente fez isso, e funcionou. E aí, uma vez que você combina essa capacidade de escuta atenta com o repertório, vai ficando mais fácil de encontrar os caminhos. Eu vou fazer agora a metáfora, né? Quer dizer, o médico de início de carreira, ele já tem uma base de conhecimento para fazer o diagnóstico, mas ainda não está com um repertório muito completo. Então ele vai aprimorando isso lá desde a residência médica, vai trabalhando isso, e na medida que ele vai adquirindo esse repertório, ele sabe, falou, olha, isso aqui funciona melhor para esse tipo de paciente, isso aqui funciona melhor, ele consegue personalizar o tratamento, consegue dar a solução individualizada. Dá para trazer esse... Total. Total, se a gente fosse fazer aqui essa metáfora de novo com a área médica, fazendo aqui uma analogia, eu gosto muito de trazer o pensamento de que, assim como o organismo, o corpo humano, ele tem alguns sinais vitais que não podem ser ignorados, as empresas também têm os seus próprios mecanismos. É óbvio que é a sua maneira, empresa é um CNPJ, não é um ser vivo, mas é um negócio com uma maneira de reação parecida com o do corpo humano, ou seja, todo negócio também vai emitindo seus próprios sinais. Eu vou intervir porque eu acho que isso é fantástico. Assim, a ciência administrativa, a administração, ela se desenvolveu a partir de um conceito biológico, da ciência biológica. Quer dizer, você tem células, você tem sistemas, você tem uma estrutura, né? Quer dizer, e a hora que se a biologia estiver funcionando muito bem e a empresa estiver funcionando muito bem, no meu corpo representa a saúde. Na empresa, representa que ela está também saudável. Exato. Se a gente fosse traduzir para o corpo humano, saúde e longevidade, daqui a pouco esses são os objetivos, todo mundo está acompanhando a gente aqui. Ter uma vida plena, saudável e viver até os 100 anos, até os 110 anos, 120 anos, de novo, de maneira plena. É viver muito, mas viver bem. No caso das empresas, na minha singela forma de enxergar, esse também pode ser um bom objetivo. Você viver de maneira plena. No caso das empresas, o pleno é performar bem, é uma empresa em crescimento, é uma empresa saudável do ponto de vista financeiro. Então é uma empresa que vai bem, está plena. E ao mesmo tempo ter essa capacidade de sobreviver por muitos tempos, por muitos ciclos, por muitos anos, por muitas décadas. Ou seja, existem os mesmos sinais vitais que devem estar ok aqui para o organismo humano. Eu tenho lá uma série de sinais que me apontam, assim, essa empresa está num caminho de prosperidade ou está num caminho de atenção, de declínio. Declínio e de risco, e aí atenção, né? Exatamente. Porque às vezes o cara te chama quando a coisa está assim, quase perdida, né? Geralmente é assim. Não encontrei solução. Sim. Bom, você falou geralmente é assim. Geralmente é assim. Agora vou trazer então para o nosso case, né? Por favor. O Vinícius está acompanhando a biológica e nós nos trouxemos porque, como a gente está nesse processo sucessório já há algum tempo, em determinado momento eu entendi que seria bom termos alguém com uma experiência no setor, que é uma referência do Vinícius, ele tem uma larga experiência no setor,
para fazer uma orientação mais específica, mais orientada para os filhos que estão no negócio, que não foram os fundadores, ou seja, não foi aquilo que eles desenharam, sonharam, idealizaram ter, mas que herdaram e que decidiram, escolheram estar lá. Então eles estão por opção mesmo para fazer. Sim. Então, conta aí como é que foi esse ambiente que você recebeu na Biológica. Ah, que legal. Bom, primeiro que, mais uma vez, existem empresas e empresas. E eu particularmente enxerguei ali uma empresa incrível, com uma história incrível. E começo de conversa, toda empresa, dentro dessa ideia dos sinais que a gente está discutindo, ela tem ali uma composição cultural, eu chamo isso de tecido cultural. E ali eu confesso que eu vi um tecido cultural muito bem construído, com uma preocupação muito genuína em relação às pessoas. Uma preocupação muito verdadeira com o ambiente de trabalho, com o bem-estar das pessoas. E eu vejo que isso é uma coisa difícil de ser, inclusive, copiada por outras empresas, pelos concorrentes. Então isso é para mim o que mais me chamou a atenção desde o começo. Uma empresa de fato muito preocupada com o bem-estar, muito preocupada com o ambiente, muito preocupada com a cultura, com os rituais internos e que de alguma maneira o objetivo inicial é criar essa cultura, mas depois preservar inclusive para os filhos, para as próximas gerações que vão assumir. Então isso me chamou muito a atenção e atrelado a isso todos os desafios do dia a dia, de conviver num setor extremamente competitivo, extremamente acirrado. No Brasil hoje são quase 9.000 farmácias de manipulação, então é um mercado muito competitivo, empresas agindo de maneira até nacional e muitas delas não mais só local ou regional, então é uma competição muito grande. Então isso me chamou muito a atenção desde o começo. Que ótimo! E nesse caso, quer dizer, nós sempre tivemos essa leitura, né? Falo que desde o início eu sempre dei essa referência para o Sebrae, que o contrato social da empresa já foi feito dentro do Sebrae e eu tinha no Sebrae sempre um apoio para trazer novas formações, até provocava eles para que trouxessem. E depois do Sebrae, a gente foi buscando sempre conhecimento, novas consultorias, e sempre muito antenado. Quer dizer, acho que a característica, né, de empresários, para terem um sucesso, eles devem estar extremamente antenados a tudo aquilo que é novo, a tudo aquilo que pode impactar de alguma maneira o futuro. Né? E fico feliz de ouvir que esse cenário foi um cenário que você encontrou ali, né? Sim. E isso tem a ver também assim com a aposta, com a maneira como a gente lida, né? Tem os filhos que você conheceu, tem os funcionários que estão lá, os clientes, os prescritores com quem a gente se relaciona. Então, a gente entende que ser humano é um ser que tem um potencial incrível para ser o melhor que ele quiser ser. E quando ele utiliza todos esses potenciais para colocar em prática, para seguir, né, esse feeling do que é ser o melhor, porque para cada um é diferente, né? Então aí tem êxito. Né? Então, que bom que você está lá e está aí trazendo a técnica e sempre assim, a coisa nova, né? Porque eu vejo os filhos hoje, eles têm uma admiração muito grande pelo teu trabalho, porque colocou para eles de uma forma muito clara como é que eu posso fazer isso. Né? E você tem essa leveza para apresentar os temas e para colocar isso em prática, né? Que bom. Como que você está vendo os dois herdeiros lá, sucessores, dentro do processo? Eu vejo que não existe processo melhor do que o que está sendo construído. É óbvio que não existe só uma maneira de se fazer as coisas. Quando o assunto é sucessão, por exemplo, você pode fazer isso de algumas maneiras. Mas eu particularmente vejo que está sendo construído da melhor maneira possível, que é aquela que é construída ao longo do tempo e não imposta, ou seja, a partir de amanhã você deve fazer isso ou aquilo, mas respeitando um tempo de transição, respeitando um tempo de amadurecimento, respeitando a maneira como foi feito com a primeira geração e como que vocês também gostariam que fosse preservado. Então eu vejo que essa é a melhor das notícias. Eu vejo que lá está sendo respeitado uma construção, uma jornada, uma trajetória
e que não existe nenhuma pressão para que amanhã cedo isso seja dado continuidade, mas um processo de fato muito bem organizado, preparado, construído, inclusive com outros parceiros, Sim. inclusive com outros especialistas para ajudar nessa condução. Porque você e a Márcia na primeira geração levaram décadas para construir um negócio, uma cultura, solidificar uma empresa com mais de 100 almas, e depois de um certo momento isso não vai ser em 30 minutos que você vai dar continuidade. Então, para mim, essa é a melhor forma de fato, e além das novas ferramentas e além de outros parceiros que estão ajudando, né, nessa construção toda. Então é uma construção coletiva muito bem feita. Fantástico. Agora trazendo um pouquinho também para o contexto de que a tua experiência assim, muito vasta em diversos segmentos, né? Quais são as dores principais? Está dentro do modelo de gestão? Está dentro da necessidade de inovação, está dentro de um contexto de sustentabilidade mesmo do negócio, ou de sobrevivência? Perfeito. Como que... Ótima pergunta. Eu diria que é uma combinação. É uma combinação de dores, é uma combinação de desafios. A gente vive hoje um mundo diferente. Eu não diria mais ou menos desafiador, enfim, mas eu diria que a gente vive hoje num mundo diferente, onde você tem diversos anseios, sejam internos, externos, você tem tecnologias novas, então a gente vive um mundo onde você tem que ter uma capacidade de compreensão maior do que a gente tinha há 30, 40, 50 anos. Além do fato de ter mais competição. O mundo atual, ele vive, querendo ou não, num grau de competitividade muito maior do que a gente vivia há 100 anos, por exemplo. Transformação diária, Transformação, essa ideia do mundo todo conectado. Então, de fato, isso trouxe um elemento a mais na hora de você gerir o negócio. Então, no dia a dia, o que eu costumo dizer é que todo empresário, e todo mundo está acompanhando a gente aqui, e aí independe do porte ou até do segmento, do ramo de atividade, o empresário ele precisa de fato compreender com um pouquinho mais de profundidade quais são os fundamentos daquele negócio. Então, se você tem uma padaria, por exemplo, é importante que você conheça a essência, a alma deste ramo de atividade. O que uma padaria faz que dá dinheiro e o que uma padaria faz que perde dinheiro. Eu gostaria que você usasse ali como um exemplo, porque nós temos, esse podcast entrevista muitos médicos, e nós temos um público de médicos, de nutricionistas e tudo mais, que eles são profissionais nas áreas, mas eles são também empresários, porque mesmo que seja administrar o seu consultório, a sua clínica, não deixa de ser um empresário. Uma empresa, perfeito. Então, se a gente estiver discutindo uma clínica médica, uma clínica veterinária, um hospital, então o médico pode decidir ter um hospital, enfim. A minha proposta sempre é que este profissional, mais uma vez, seja ele um veterinário, um médico, um nutricionista, que ele compreenda os fundamentos daquele negócio. Então, se você tem uma clínica, o que hoje é o fundamento de uma clínica? Então, uma clínica tem ali alguns processos básicos. Você tem que ter ali uma contratação, você tem que ter mão de obra, você tem que ter alguns processos bem organizados, você tem que ter um atendimento ao seu público, ao seu consumidor, ao seu cliente, ao seu paciente. E aí, ao final, você vai traduzindo esses elementos básicos, esses fundamentos, em processos, em indicadores. Existem vários indicadores que podem traduzir da melhor maneira a saúde desse empreendimento. E ao final, você tomar decisão ter atitudes baseados nesses elementos todos. O que o teu time está dizendo? O que os seus funcionários estão dizendo? O que os indicadores estão dizendo? Quais são as respostas, as traduções a esses indicadores de desempenho? E aí, ao final, você tomar a decisão baseado nesse instrumento todo de informação, de trabalho. Então, o médico, né? Falar do médico, mas pode ser o nutricionista, o veterinário, né? Outro profissional que está habituado a fazer diagnósticos, né? Aí vai falar, agora eu tenho que trazer essa metodologia do diagnóstico para diagnosticar o meu negócio aqui, né? Exato. Entender quais são todos os fatores e aonde é que isso está precisando de uma melhoria. Exato. E aí, na medida em que isso começa a ficar mais claro, buscar o apoio e tal para, né?
Porque a gente sabe que o médico ele tem o foco do negócio dele é o atendimento. Sim, Né? sim. Só que ele precisa ter um contador, Isso. ele precisa ter um financeiro, Exato. ou ele mesmo realizar a finança, e aí separar o que é a pessoa física da jurídica, Exato, né? exatamente. Entender um contexto tributário, ainda mais agora na reforma, reforma tributária, Exato. que vai ter um impacto diferenciado. Enfim, e esse lado humano, né? Hoje você tem comunicação, como é que é? Eu estou nas redes sociais, eu estou na mídia, eu vou participar. Também. Eu vou participar do podcast do Célio, né? da Biológica, do Biologicast, né? Como que isso vai ser bom para o meu negócio? Então, tem um monte de decisões aí que no final das contas ele precisa fazer, que não é parte do core business dele, né? Que é de fazer o atendimento. Exato. Então ele precisa de apoio, de ajuda para isso, né? Sim. Você acha que hoje os profissionais eles estão sendo bem atendidos dentro dessa necessidade? Tem o mercado já entendeu isso? Ótima tem pergunta. Ofertas? Eu diria que sim. Nos dias de hoje a gente tem muito mais oferta, uma abundância até de profissionais qualificados e até específicos, né? Então o contador vai te ajudar numa parte específica ali da sua empresa. Mas eu diria que antes disso é importante que o empresário tome consciência de que é importante ter também essa atenção. Mesmo que seja um cuidado, uma atenção interna, então um contador ali internamente, ou até um processo externo, então no nosso caso lá juntos com uma consultoria externa. Mas a tomada de consciência de que é importante eu entender os fatores críticos de sucesso. Quando a gente está discutindo esses elementos, mais uma vez, o que é o fundamento de uma clínica médica, por exemplo, quais são os fatores críticos? E a gente sabe que para uma clínica médica não é só o atendimento um fator crítico. Não. O atendimento é um deles, e diga-se de passagem, um dos principais. Mas não é o único elemento. Você administrar as finanças da clínica também é um desses elementos. Então a tomada de consciência de que é importante você ter ali um suporte, um apoio, mais uma vez, mesmo que seja com um funcionário seu, um colaborador, ou um apoio externo, para mim isso é inegociável. Então acho que aqui a dica, puder deixar uma dica valiosa, é que todo e qualquer empreendedor, mais uma vez, um empresário, um médico que é dono também de uma clínica médica, que ele também tenha essa consciência de que existem outros fatores que ele não pode abrir mão, que ele não pode deixar, né, passar despercebido, porque, mais uma vez, isso vai ajudar a tomar melhores decisões, isso vai ajudar a longevidade do negócio. Não basta só atender bem, ele também tem que cuidar de outros aspectos, né? E a sustentabilidade disso também, ela está conectada, assim, ao que eu quero, né? Sim. Porque eu sei hoje, falar assim, não, eu quero atender num local onde eu já tenha uma secretária que está lá, que não é minha secretária, não tem relação nenhuma, eu só vou lá, alugo um espaço, divulgo que eu estou indo lá fazer o atendimento, atendo os meus pacientes lá e vou embora e não tenho mais nenhuma conexão com aquilo ali. Perfeito. Quer dizer, a minha administração ali, financeira, contábil, ela fica bem mais simplificada nesse processo, né? Você acha que é uma tendência essa do médico evitar um grau de complexidade para o seu negócio e usar isso? Porque é o tipo do consultório como se fosse um coworking, né? Eu vou lá, levo o meu notebook, levo o meu bloco de receitas, né? E atendo, levo. Perfeito. Com certeza é uma tendência. Até porque você teria ali menos elementos para cuidar, para administrar. Pode ter um foco maior na própria atividade. Na atividade principal, que é o atendimento, um bom atendimento ao paciente. Ele sai ali encantado com toda a consulta, com o carinho, com a forma como ele foi recebido, enfim. Então, eu brinco que o empresário, ele gira alguns pratinhos. Sim. Se você puder tomar essa decisão, mais uma vez, como você provocou bem, se faz sentido para aquele profissional ter ali um modelo de negócio simplificado, mais simples, onde eu chego ali num coworking, já tenho toda uma estrutura pronta e eu vou cuidar 90% ou até 100% da minha dedicação exclusiva para o atendimento, eu não tenho dúvida que essa tem sido uma grande tendência. E aí, como você falou bem, se fizer sentido para a pessoa, que ela seja feliz nesse modelo. Agora, se ela quiser empreender,
se ela quiser ter um time, se ela quiser ter sócios, se ela quiser ter ali mais 8, 10, 20 profissionais juntos e crescer. E N operações, né? Eu N tenho unidades. lá laboratório, eu tenho Isso. sala de procedimentos, eu tenho N coisas. Não vejo problema nenhum, né? Vai, mais uma vez, do desejo, Sim, do anseio, exato. do desejo daquele empreendedor. É o foco, né? Claro, Isso. do objetivo que eu quero, porque para cada escolha existem consequências. Com certeza. E tem gente que quer ter, não, eu quero ter uma liberdade maior da administração do meu tempo, da minha qualidade de vida. Esse modelo vai fazer muito sentido. O modelo do coworking, né, que a gente está chamando, vai fazer muito sentido. Perfeito. Agora, vamos lá, para o cara que ele está aí, podemos seguir no exemplo do médico mesmo? Quer dizer, o meu sonho é ter essa clínica, ter isso, aquilo. Ele tem que executar um bom planejamento, né? Ok. E aí, como é que tem sido a sua experiência entre a construção de um planejamento e a transformação daquele planejamento que foi feito no ponto A para alcançar aquele resultado no ponto B? Perfeito. Ótima pergunta. Eu costumo dizer que no final do dia eu sigo a máxima de que meu grande objetivo, meu propósito é ajudar as empresas e as pessoas a se transformarem numa melhor versão. Então, muitas vezes, você tem esse desejo, esse anseio, como você mesmo trouxe aqui um exemplo. Eu quero fazer um planejamento para expandir, para crescer, para evoluir, para abrir novas unidades espalhadas pelo estado do Mato Grosso, por exemplo. Eu quero ir agora para outros estados. Quero abrir uma unidade em outros países. Nós temos hoje vários profissionais que estão, inclusive, agora numa carreira internacional. Primeiro passo, primeira etapa que eu recomendo é que você, de fato, organize esse processo. Você organize mentalmente, então aquilo que você falou, é ter uma clareza do que eu quero, do que eu gostaria, de quais são os sonhos, quais são os desejos, os objetivos pessoais. E o segundo passo é organizar todo esse processo de construção, e aí tem uma coisa, Célio, que é infalível, que é você escrever. Existe uma lei, inclusive, chama Lei de Catherine. O Catherine foi um inventor americano que ele dizia que se você tiver uma capacidade de colocar num papel uma ideia, um problema bem construído, metade do problema já está resolvido. Então, levar essa ideia para o papel, ter clareza do que você quer e começar a rascunhar um plano de trabalho, um plano de desenvolvimento, na minha visão, é quase que infalível. Isso vai acontecer, porque, mais uma vez, você organizou os pensamentos, você está organizando as ideias. E já está usando um método, né? Você está usando um método, mesmo que seja no seu caderno, não vejo problema nenhum. Hoje existem ferramentas incríveis para ajudar. Claro. Mas se você tiver essa capacidade de organização mental e essa organização diária... A disciplina, né? A disciplina de colocar no papel e aquilo começar a virar atividade, virar execução, virar tarefa feita... Mais uma vez, a experiência em quase 20 anos está me ensinando que as empresas elas vão colocando para acontecer, elas vão tirando do papel e aquilo vai virando realidade. Então, muitas vezes eu vejo essa transformação na prática, no dia a dia. De dizer, poxa, que legal, 3 anos antes eu vi uma empresa e 3 anos depois eu vejo uma outra empresa. Eu vejo aqui um outro ambiente, porque, mais uma vez, foi colocando no papel e as coisas foram acontecendo. E hoje tem um conceito muito interessante que é assim, você coloca no papel, você quer desenhar aquilo, fala, bom, isso aqui é muito grande, né? Mas como é que eu posso fazer isso aqui num teste pequeno para validar e ver se esse é o caminho, né? Isso, existe uma técnica que a gente chama hoje de MVP, né? Que é você fazer ali um protótipo, um teste, um experimento. Então, vamos imaginar que eu queira agora fabricar um copo diferente. Eu provavelmente não devo começar fazendo 1000 copos. Eu posso começar desenhando a arquitetura de um copo, até porque se não funcionou, o prejuízo é pequeno. Exatamente. Eu posso ir lá e começar pequenininho, né? E eu pego esse copo, né? Aí eu vou pesquisar quem que é o meu público. Tem claro, né? Falou, pô, Vinícius, ó, eu tô pensando em fazer esse copo, você compraria? Pô, eu consulto 10 pessoas, 10 disseram que comprariam. Eu tenho uma noção de preço. Lá ele vai variar de 100 a 200. Exato, né? exato. Já tenho a clareza disso, quer dizer, eu já tenho ali uma pesquisa de mercado que orienta. Falou, opa, vai te ajudar a tomar uma decisão. Dá para caminhar nessa direção. Exato, né? exato. E a mesma coisa vale para o médico, vale para uma farmácia, vale para qualquer negócio. Né? Quer dizer, metodologia, técnica, disciplina, ser
ter a paciência para fazer a construção, a determinação para fazer a realização, né? E aí é comemorar cada resultado, né? Exato. Você falou uma coisa interessante, né? Para mim, hoje a resiliência não é o único, mas é um dos principais atributos dos empreendedores de sucesso. Então, se a gente estiver falando aqui mais uma vez de um médico que está empreendendo algo novo, seja ali uma clínica, um hospital, ou até um modelo disruptivo de negócios, eu vejo que hoje a capacidade de você se manter firme, mesmo com os fracassos da vida, que é natural, mesmo com os obstáculos. Então, para mim, resiliência hoje é um dos principais elementos. E sabe, Vinícius, eu vou contar até de experiência própria, porque eu sou procurado por muita gente que às vezes pede um conselho, né, uma orientação, quer desenvolver um negócio, quer fazer isso, aquilo. E eu coloco para a pessoa assim, olha, o sonho, o desejo, ele é sempre algo bom. Sim. Ele é estimulante. Sim. Né? Agora, você tem que colocar o pé no chão, especialmente no Brasil, para entender, deixa eu ver qual é o cenário em que isso que eu estou sonhando deve se realizar. Deixa eu entender quais são as regras do jogo que eu terei que jogar, porque o Brasil é um país extremamente cheio de regras, de controles, de interferência do Estado, do município, da União, dentro dos negócios, repleto de obrigações. E se o cara entra de uma maneira meio ingênua até, né? Estou sonhando com aquilo que eu quero realizar, só que a hora que ele se depara com isso, ele se frustra. Então, eu já me deparei com, quando eu alerto a pessoa, às vezes, sobre N coisas, que ele desiste antes de começar. Antes de começar. E aí, pegando um dado que é um dado público do Brasil, né? Quantas empresas fecham até o 5º ano? Sim, 70%. 70%. O cara sonhou, idealizou, botou o dinheiro, construiu... Noite sem dormir. Dedicação de tempo e tal, envolvimento de família, porque o negócio muitas vezes pequeno, é a família toda que toca. Envolvido. Tá com tudo isso aqui e aí, quebrou, faliu, fechou. E às vezes resta dívida, né? É verdade. O Brasil hoje tem um volume de endividados e de inadimplentes imenso. Né? Então, assim, não é um território fácil de percorrer. De fato. Né? Não é um território. Você já se deparou assim dentro dos processos da consultoria, você vai lá e fala, olha, cara, cheguei à conclusão o seguinte, vamos mudar de direcionamento, porque esse caminho aqui não é o melhor caminho para... Sim, com certeza. Eu costumo dizer que os elementos que você tem, mais uma vez, na sua empresa, os sinais, essa capacidade de escuta, todos esses sinais eles estão sendo, de alguma forma, emitidos no dia a dia. E o resultado da sua empresa, a prosperidade, a performance, o lucro, o dinheiro no bolso, isso é um sinal. Isso, querendo ou não, já é uma boa tradução. Então, a dica que eu dou para todo mundo aqui é, quais são esses sinais que o seu negócio hoje está emitindo? Está indo bem. Se o seu negócio... ou não, né? No caso, se ele está indo bem, os sintomas clássicos são lucratividade, prosperidade, uma equipe coesa junto com você há pelo menos 2 anos, 3 anos na engajada. Totalmente engajada, que veste a camisa. Os clientes gostam, dão depoimentos, recomendam colegas, retornam a uma consulta a cada 6 meses, 1 ano. Então, olha só todos esses sinais sendo emitidos. Do outro lado, também acontece do sinal ser emitido, só que sendo traduzido em prejuízo, falta de dinheiro, dívidas que vão se aumentando ao longo do tempo, aquele boleto que está atrasado há 90 dias, consumidores, clientes, pacientes que reclamam da secretária, do atendimento, qualquer que seja o problema, então todos os sinais estão sendo emitidos. O que eu vejo que é importante é ter uma mínima capacidade de compreender os mínimos sinais, esses poucos elementos, e a partir disso começar a tomar algumas decisões. Geralmente eu começo algum projeto, sou convidado, quando esses sinais eles trazem ali uma emissão de preocupação. De olha, isso aqui está me preocupando, há 3, 4 anos atrás as coisas estavam melhores.
e por isso precisamos mudar aqui o rumo, a direção. Então isso acontece de tempos em tempos e é importante que todo mundo faça no mínimo essa autorreflexão, né? Fantástico, muito bom esse papo, né? Com certeza que você que está aí assistindo, ouça, revise mais de uma vez, que tem ensinamentos aqui, tem conhecimento, experiência fantástica que certamente pode contribuir com os teus planos, com os teus negócios atuais, com o futuro. Não existe sucesso sem um engajamento, né? Um envolvimento pleno com o negócio, né? Para a gente caminhar assim para um final, eu gostaria que você me dissesse assim, quais são os valores, os princípios ou as habilidades que mais você percebe que estão conectadas com o êxito, né? Você falou da resiliência, importante, né? Na experiência, assim, o que você diria? Falou, olha, faça um bom diagnóstico aí para você ver se você está dentro dessas habilidades. Perfeito. Eu tentaria caminhar para 3 grandes frentes de trabalho. A primeira delas é esse autodiagnóstico. Então, fazendo mais uma vez uma analogia aqui com temperatura do corpo, aferindo a pressão, quais são esses sinais mínimos que estão sendo emitidos. O segundo, eu traria resiliência, uma capacidade de você passar por todos os obstáculos da vida que são naturais, eles vão acontecer. E eu acho que aqui a gente não pode romantizar. Não deve. Não devemos romantizar. A vida do empresário, independente de qual ramo ele escolheu, é uma vida cheia de obstáculos, de desafios e de incertezas. Então é o que eu sempre recomendo. Você tem que estar muito seguro se você quer seguir por esse caminho do empreendedorismo, porque é uma vida cheia de obstáculos e de incertezas. E o terceiro e o último, eu traria aqui também uma ideia de trazer movimento para o negócio. Isso para mim é um terceiro e excelente dica, que é você se movimentar o tempo todo. E aí movimentar dá a ideia de o tempo todo eu estou pensando em transformações, inovação, estou pensando em melhorar a minha estrutura, melhorar a minha clínica, por exemplo, melhorar o meu sofá, melhorar a minha estrutura, melhorar o meu sistema de atendimento. Então, o tempo todo eu estou promovendo mudanças e saindo ali daquela zona de conforto, e aí, obviamente, eu vou me adaptando. Naturalmente, eu vou me adaptando ao mundo novo, aos novos anseios, aos novos desejos do paciente, do consumidor. Se você combina isso tudo, mais uma vez, a experiência tem me mostrado que a chance de êxito é muito maior. Não há garantias, a gente sabe disso, ninguém consegue garantir, mas que você vai ter uma capacidade de, mais uma vez, vida longa, né? Longevidade e um negócio pleno, na minha percepção, ele vai aumentar significativamente. Fantástico, olha, é uma consultoria direta hoje no Biologicast, tá? Num mundo com tanta transformação, com tanta mudança, o tempo todo, né? A gente percebe hoje que há até uma ansiedade muito grande por novidade, a ansiedade que gera insônia e tudo mais. Então, assim, para você ser feliz com aquilo que você decidiu empreender, trabalhar, resolver, tem aí uma série de dicas para serem colocadas em prática. Exato. Vinícius, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de ter recebido aí esse conjunto de conhecimento, experiência, orientação, técnica, né? Fantástico. Eu sou muito grato a você por estar conosco aqui agora, estar conosco acompanhando o trabalho na Biológica. Obrigado pelo convite mais uma vez, uma honra e vida longa para todos nós, sucesso para todo mundo que está acompanhando aqui a gente também. Obrigado pelo convite, foi uma honra. Valeu, obrigado. Ok, assim chegamos ao fim de mais um episódio do Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. Até a próxima, não esqueça de curtir, compartilhar e marcar o sininho. Eu te vejo na próxima semana. Na Biológica, o cliente conta com o mais robusto processo de controle de qualidade. Começa com a classificação dos fornecedores para a compra das melhores matérias-primas. Quando os ativos chegam, eles vão para a quarentena, aguardar a realização dos testes comprovando a qualidade dos ativos. Após a aprovação das matérias-primas, vão para o almoxarifado. Quando o cliente faz o pedido, o orçamento é o primeiro filtro de conferência, tanto do sistema quanto do consultor com a ficha de pesagem e receita.
Após a impressão da ficha de pesagem, o setor que faz a impressão do rótulo faz uma segunda conferência de receita e ficha. Em seguida, vai para o setor de conferência que filtra para que não tenha nenhum erro antes de ir para a manipulação. Após esse processo, a ficha de pesagem vai para o laboratório de pesagem, onde também confere-se os ativos que são pesados. O próximo passo é o laboratório de produção, em que o produto será manipulado, que pode ser o de cápsula, dermato, sachês, homeopatia, veterinário, entre outros, e lá também é revisado. Após a manipulação, o produto vem para fazer o peso médio, aguardando o padrão de qualidade. E por último, na dispensação do medicamento, é feita uma conferência do consultor na entrega do produto para o cliente. Porque mais que sua receita, queremos você feliz.